Fala artista, tudo bem? Hoje vamos ver algumas dicas sobre como pintar com lápis de cor, dicas sobre desenho, composição e pintura. Enquanto eu vou pintando aqui um desenho do Tintin, um personagem aí bem nostálgico dos quadrinhos, criado por Hergé. Então, partiu pro vídeo. Para começar, eu vou apresentar aqui rapidamente os materiais que eu vou utilizar. Esses lápis de cor tons pastéis da Cis, que são muito bonitos, dão um efeito bem legal. Também vou trabalhar aqui com a minha caixa tradicional aí da Faber-Castell, aqueles lápis bem simplesinho mesmo, que todo mundo tem em casa. Vou começar aqui o esboço do Tintin com um tom bem clarinho aqui, quase um branco, porque eu estou utilizando aqui um papel preto de 300 gramas. Ele é bem robusto e para pegar aqui só mesmo o branco para fazer o esboço, ou mesmo esse tom de uma espécie de rosa, um salmão bem clarinho, para eu fazer o esboço. Então a primeira dica que eu queria falar é sobre o tamanho do seu desenho. Antes de você começar a sua composição, é legal você medir mais ou menos ali com a mão o tamanho do esboço que você vai fazer. Assim você já consegue pensar e acertar onde vai ser o posicionamento do seu desenho, se ele vai ser mais centralizado, se ele vai para um lado, para o outro. Eu, como já tenho uma certa prática, eu já meio que no olho já consigo ter essa noção. Então antes de eu fazer o esboço, de eu começar, eu já meço mais ou menos ali com a minha mão, até mesmo com o lápis, para eu saber o tamanho do esboço que eu vou fazer. Assim meu desenho fica bem mais encaixado, ele fica na posição correta que eu quero deixar ele. Ele não fica perdido, não fica solto. E a composição, o rascunho é o pré-trabalho ali do seu desenho. Se o rascunho não estiver legal, seu desenho vai ficar torto, vai ficar com uma composição estranha e não fica legal. Então você pode até fazer aquela pintura fantástica, mas se você começar com o posicionamento ali errado da sua figura, do seu elemento principal, ele já não vai ficar com aquele efeito que você tinha pensado no início, tá certo? A próxima dica que eu quero falar é para deixar o lápis ali bem de leve, quando você trabalha com lápis de cor, a mão bem solta, bem traços que quase não pegam ali no papel, só para você ver mais ou menos onde vai ficar o seu desenho. Porque o lápis de cor, ele é bem pigmentado, a maioria dos lápis. E quando você passa ele sobre o papel, ele marca bastante. Ele tem uma mina, na maioria das vezes, dura, e se você apertar muito, depois precisar apagar, ele vai ficar aquele risco, quando você pintar vai aparecer, e não fica legal. Esse tipo de acabamento, ele fica aquele acabamento bem amador, assim. Então, para você não deixar aquele traço por baixo aparecendo, trabalha ali o seu esboço bem fraquinho, bem de leve. Vou dar mais algumas dicas aqui importantes, então fica até o final do vídeo. Eu quero só pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, porque ele dá um trabalhão para fazer. E assim você continua ajudando o canal a crescer e a me incentivar a criar mais vídeos, beleza? Então deixe seu like aí, por favor. Falando um pouquinho aí do Tintin rapidamente, Tintin, para quem não conhece, é um desenho criado por Hergé, um artista muito famoso que ele foi jornalista, escritor e desenhista. E ele criou o Tintin, o seu personagem principal, é um repórter que ele é investigativo, então ele trabalha com desvendando vários crimes, além de criar matérias para um jornal, ele desvenda vários crimes com a ajuda de vários amigos também muito icônicos. E eu vou fazer o Milu aqui, que é seu cachorrinho, que sempre acompanha ele nas suas aventuras. E é um desenho muito legal, muito
nostálgica, se ele passava na cultura. Então, para quem não conhece, vale muito a pena assistir. Tem vários episódios aí no YouTube. É só você digitar aí e procurar. A próxima dica que eu vou falar é sobre o teste do lápis na folha. Porque como você às vezes vai trabalhar no material novo, igual esses lápis aqui, eu quase não testei ele. E eu não vim direto aqui para a folha pintar e desenhar com eles. Eu fiz vários testes numa folha avulsa, uma folha que eu tenho para rascunho mesmo, para ver a colorização, como que ficava, a cor, a própria cor do lápis, ela fica diferente da caixinha ali, do que você está vendo no cabo dele, quando você passa no papel. Muitos deles ficam bem diferentes e dão um efeito totalmente, às vezes, oposto do que você tinha imaginado. Por isso eu acho muito importante, quando você tem um material novo, você fazer os testes em uma folha avulsa. Você pode fazer combinações de cores, fazer misturas, fazer traços fortes, traços fracos, passar uma cor sobre a outra e ver como que fica esse efeito sobre a sua pintura. Para que na hora que você for aplicar de verdade no seu desenho final aí, ele não fique tão diferente do que você tinha imaginado. E é legal você também testar sobre vários tipos de papel. Por exemplo, o preto fica totalmente diferente quando você aplica no branco. Ele dá um efeito diferente. No papel craft, que é aquele tipo marrom, ele vai ficar outro efeito. Então, eu indico que vocês testem os lápis antes de fazer a pintura, antes de fazer a pintura final com os seus lápis de cor. O lápis ele muda de acordo com a mídia, muda de acordo com a luz, muda de acordo com a sua pressão. É legal testar vários tipos de pressões também, mais fraquinho, mais forte, média. Fazer uma pressão sobre a outra para ver o efeito que dá. Quanto mais você trabalhar seu material, mais você vai aprender a mexer com ele, aprender a trabalhar com ele. E o resultado final, ele com certeza vai ser bem melhor. Ele utiliza muito elementos de terror, assim, de suspense. Tem um episódio que chama Os Charutos do Faraó, depois você assiste aí no YouTube, ele é tenebroso. Tem uma cena lá de que ele vai ajudar um historiador, um arqueólogo a buscar um tesouro aí do faraó, e ele entra numa tumba de um faraó lá do Egito. E tem tipo uns contrabandistas ali traficando droga e utilizando uma espécie de charutos para colocar essas drogas, e eles utilizam essa câmara aí como desculpa para encobrir seus roubos, seus tráficos, né? E lá, a hora que o Tintin está investigando, ele descobre vários sarcófagos de historiadores que morreram tentando descobrir esse caso. E a hora que ele chega numa parte lá, tem um sarcófago para ele e para o cachorrinho dele, o Milu. Nossa, essa cena é trash, hein? Depois vocês assistirem no YouTube. E aí começa a vir um gás ali naquela câmera. E ele tem uns sonhos assim muito bizarros também, com múmias, com deuses do Egito, tudo deformado. É bem, bem estranho. Mas é bem legal. Eu indico todo mundo a conhecer esse desenho. Bom, voltando aqui para as dicas. Para trabalhar com lápis de cor, é legal fazer a pintura em camadas. Você vai passar do claro para o escuro, e bem de leve. Quanto mais camadas você colocar, mais legal a pintura vai ficar. Igual eu fiz o cabelo dele aqui. Eu coloquei um amarelo bem clarinho, depois um amarelo um pouco mais escuro, depois eu vim com outro tom fazendo umas mechas ali na parte da pele dele, nas bochechas. Eu coloquei um tom rosado por cima da cor da pele. Como o Tintin ele é um estilo cartoon, ele não tem tanta
ele não tem tanta luz e sombra, não tem tanto volume, mas mesmo assim eu coloquei alguns detalhes para ele dar um volume aí, para dar uma tridimensionalidade no desenho. Por isso eu indico vocês a trabalharem com camadas, lápis de cor e bem com calma, fazer bem devagar. Fazer ele com parcimônia aí, para ficar um trabalho legal. Quanto mais camadas você colocar, mais legal vai ficar. Mas também toma cuidado para não exagerar e começar a marcar o papel. Não colocar também em excesso. A próxima dica que eu quero falar é para combinar materiais com lápis de cor. Dá um efeito bem interessante também. Aqui, para fazer o tintim, eu fiz o contorno dele, eu fiz os destaques, como olho, orelha, contorno da roupa e do cabelo, com nanquim, com canetas nanquim. Essa que eu estou utilizando é aquela da Pentel, ponta pincel, e eu utilizei para alguns detalhes também uma da Micron 0.1, que é canetas nanquim, ponta fina. Então combinar outras mídias com o lápis de cor dá um resultado interessante também. Fica legal trabalhar com aquarela, trabalhar com giz pastel oleoso, dá para trabalhar o próprio grafite com lápis de cor, fica legal também. Fazer experimentações. Essa dica tem a ver com aquela primeira que eu comentei lá no início, que é de você fazer testes. Então você, antes de partir aí para o seu desenho, para a sua pintura, fazer vários testes de lápis de cor, com outras mídias também, para ver o efeito que dá. Quanto mais você aprofundar seu conhecimento naquele material, mais fácil você vai conseguir trabalhar com ele e o efeito vai ficar mais legal. Você vai ter mais facilidade para fazer as suas pinturas, você vai saber o que combinar, o que fica legal, o que não fica. Você já vai ter esse conhecimento prévio, na hora que você vai pintar, você já está ali craque, você já sabe como que o lápis funciona, você não precisa ficar fazendo teste, você não vai fazer teste na sua pintura, porque às vezes você quer fazer um trabalho mais bem acabado, ou você vai presentear alguém, e você já quer fazer um trabalho legal, você não vai querer ficar fazendo teste ali para dar alguma coisa errada. Por isso eu indico você a fazer esses testes antes, previamente, e depois vir e trabalhar na sua mídia final, igual eu tô fazendo no papel preto, mas eu já fiz vários testes antes, combinei várias mídias, já fiz vários testes num papel preto pequeno que eu recortei e deixei ali para eu fazer esses testes. Legal também ter um caderninho, um sketchbook, para você fazer esses experimentos. E fica até legal o seu sketchbook de experimentos. Você vai ver o que dá certo, o que não dá certo. E legal também ter não só um sketchbook para experimentos, como também para desenhos rápidos, fazer rascunhos, esboços. Às vezes fica até legal você fazer o seu próprio rascunho do seu desenho final lá no seu sketchbook. Assim você já vê o tamanho que você quer deixar. Você não precisa fazer um desenho acabado, mas mais ou menos a proporção ali. Para quem não tem muita prática, é uma dica interessante. A última dica que eu quero dar é para você não exagerar aí nos elementos do seu desenho, da sua pintura. Se você ver, esse que eu fiz, ele ficou super simples, ele ficou com poucos elementos, eu utilizei poucas cores, mas ele ficou um efeito bem legal. É aquela regra, né? O menos é mais. Aquela regra que se aplica muito ao design, o menos é mais. Por isso é legal você não trabalhar tantos elementos, tantas cores, você utilizar uma paleta limitada, uma paleta que combina. Aqui eu utilizei cores análogas e complementares. As cores análogas, esses tons de pele, marrom, rosa, amarelo. A cor complementar é o azul que eu coloquei na gravata, que dá um destaque ali para a parte central ali da cabeça, do tintim, do pescoço. Ela é complementar ao amarelo, ele é mais ou menos oposto ali no círculo cromático. Só que tá tudo em tom pastel, então ele fica uma pintura bem harmoniosa,
tudo ali combinando, e o mais legal, com poucos elementos. Você não precisa fazer aquele mega desenho todo detalhado para ficar legal. Não, se você utilizar poucos elementos, ele fica interessante, ele fica legal. E essa sombra que eu dei no final, ele foi, acho que, o destaque do desenho. Ele deu aquele 3D do desenho, ele pulou assim na tela, no papel. Ele deu aquele tchan final no desenho. Ter essa noção de acabamento, de elementos que você pode colocar para dar aquele destaque no desenho, ela é bem interessante também, e você vai adquirindo com a prática. Quanto mais você desenhar, mais você praticar, mais legal vai ficar seus desenhos, mais fácil também. Essa é a dica final. Continue praticando sempre e não desista, que você vai acabar melhorando com o tempo e ficando cada vez melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu essas dicas, se inscreva aí no canal, compartilhe também com seus amigos desenhistas, para que eles vejam essas dicas e consigam evoluir também. Não deixe de deixar um comentário indicando aí o próximo herói que você quer que eu faça, ou mesmo anti-herói, que essa playlist é sobre heróis e anti-heróis, com várias dicas de desenho e pintura, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, tchau!